Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e hoje nós falaremos sobre uma novidade no Google Ads, que são as recomendações aplicadas de maneira automática. Essas recomendações que o Google vem dispondo para nós, anunciantes, gestores de tráfego, essas recomendações, elas estão sendo relevantes e de fato vai otimizar, vai potencializar os nossos resultados? Ou será mais um ponto para nós, gestores, para nós, anunciantes, temos que nos preocupar em mensurar e entender se faz sentido, não faz sentido, enfim, é mais um trabalho, será para nós, ou algo que de fato potencializa os nossos resultados? Para isso, o que eu fiz? Eu dividi esse vídeo em uma série de perguntas, onde eu vou perguntando para mim mesmo e vou respondendo e fazendo você refletir, perfeito? Eu tenho aqui do meu lado um bloco de notas no meu notebook, onde essas mesmas informações, copia e cola, tá na sua descrição, na descrição desse vídeo. Aonde eu começo lhe perguntando, você sabe já o que são essas aplicações automáticas do Google? Para que nós possamos entender o que são essas aplicações automáticas do Google, é fundamental que nós saibamos o que são as recomendações que o Google dispõe para nós. Do lado esquerdo superior da sua conta, lá da dashboard no Google Ads, nós temos uma guia, essa guia é chamada Recomendações. Se você observar a sua conta no Google Ads, ela sofre constantemente mudanças de pontuação. Então aparece lá por vezes que você tem uma conta com 50% de otimização, 100%, 30%, 70%, 80%, e muitas vezes os anunciantes eles nem se atentam a essa pontuação de otimização. Nem sabe muito bem da onde que o Google está mostrando, o que ele está conferindo para de fato ele determinar se você tem 100%, 50%, 30% e assim por diante. E ele determina essa pontuação a partir da sua guia de recomendações. O que é essa guia recomendações? Danilo, nunca mexi nessa guia, então faz o seguinte, pausa o vídeo agora aqui rapidinho, abre uma nova guia aí no seu navegador, acessa sua conta no Google Ads, vai lá no guia superior, lado esquerdo superior, recomendações, clique e verifica, vai estar aparecendo com certeza pelo menos 2, 3 recomendações para você. O que são essas recomendações? Ela vai atingir diversas esferas, diversas camadas do Google. Pode ser recomendação pedindo para você poder criar anúncio responsivo de pesquisa, pode ser recomendação pedindo para você poder inserir mais termos, recomendação para mudar a estratégia de lance, recomendação para que você possa entender que você colocou a palavra-chave que está em conflito com outra que você colocou com palavra-chave negativa. Então vai ser diversas recomendações bem distintas umas das outras, tá? Então é isso. Guia Recomendações mostram as recomendações para nós e essas recomendações vem agora uma pergunta. Sempre essas recomendações que o Google dispõe, elas são relevantes? De fato vai otimizar a nossa conta? De fato vai otimizar as nossas campanhas? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar assistindo o vídeo e de acordo com essas perguntas que eu citei que nós teríamos, você mesmo vai concluir se sim ou se não, tá bom? Então vamos lá. Quais benefícios a aplicação automática traz para nós, gestores de tráfego, anunciantes? As aplicações automáticas. O que é essas aplicações automáticas realmente, Danilo? Porque até então você me falou, do lado esquerdo superior tem a guia de recomendações. O que é essa recomendação aplicada automaticamente? O Google ele criou primeiro as recomendações, onde ele mostra para nós, anunciantes, gestores de tráfego, diversas recomendações distintas, de acordo com uma série de dados que ele analisa, uma série de informações, não somente dados, que ele vai analisando, vai cruzando e ele vai trazendo essas informações, essas possíveis recomendações de melhoria para nós. E aí, o Google ele fez o seguinte, ele agora tem uma nova ferramenta, que em base da ferramenta de recomendações, se você entrar em recomendações, do lado direito superior vai estar aparecendo para você a aplicação automática. A aplicação automática é essa ferramenta nova, aonde você, como anunciante, pode definir se você quer que o Google automaticamente, quando ele perceber algo em que está ali sendo mostrado para ele, né, que está ali dentro, são mais de 17 recomendações automáticas que hoje ele dispõe ali, que pode ir aumentando e deve provavelmente ir aumentando ao decorrer do tempo. Quando você clica em aplicação automática, aparecem essas recomendações, e nessas recomendações você vai poder ticar para poder salvar e fazer com que o Google automaticamente no momento que você salvou e ele detectar que existe aquela recomendação, que aquela ação ela deve acontecer, Danilo, seja mais específico, menos genérico? Serei. Então, por exemplo, ele acredita que você inserir essas 10 palavras-chave seja relevante. Ao invés dele simplesmente colocar lá na guia recomendações, ele já vai aplicar automaticamente. Então, é uma ferramenta em base da ferramenta de recomendações, a aplicação automática, tá?
Entendeu então o que são as aplicações automáticas? Conseguiu verificar lá na sua dashboard, clicando em recomendações, depois em aplicações automáticas ou aplicação automática? Está em beta ainda, está em fase beta. Mas provavelmente logo logo o Google ele vai estabelecer de maneira perene essa ferramenta, essa possibilidade, essa inteligência. O que mais que nós temos aqui? Como a aplicação automática de recomendações do Google Ads é dividida? Então nós temos mais de 17 recomendações hoje, conforme eu disse anteriormente, que o Google ele dispõe para nós, e ele divide em alguns grupos, tá? Quais são esses grupos? Nós temos lances e orçamentos, então em lances e orçamentos vai aparecer diversas opções para você marcar ou desmarcar, para fazer com que essas aplicações elas sejam realizadas de maneira automática ou não, tá? Então vai aparecer, por exemplo, em lances e orçamentos, a sua estratégia de lance, por exemplo, quando o Google detectar que você deve trabalhar com uma estratégia de CPA, então você pode ali marcar para que, caso você queira que o Google automaticamente ele aplique isso, se ele detectar, beleza, ótimo, tá? Então tudo que envolve lances e orçamentos, o Google aqui, né, nessa guia, perdão, você poderá manipular o que o Google pode ou não pode fazer automaticamente. Lembrando que para poder ativar e desativar essas aplicações é bem simples. São checkbox, então você vai marcando e depois salva, vai estar aplicado automaticamente, você está permitindo que o Google aplique automaticamente. E caso você não queira, é só você desmarcar e clicar em aplicar também, você está desativando essa opção. Quais mais nós temos? Palavras-chave e segmentação, então tudo que envolve palavra-chave e segmentação vai estar sendo disposto para você como opção. Mesma situação de lances de orçamentos, você pode ir clicando para que você possa então depois salvar e o Google ele possa realizar essa aplicação, né, deixar configurado de maneira automática ou desmarcar para não ficar de maneira automática, automatizada. E por fim nós temos anúncios e extensões. Então em anúncios e extensões aparecerão todas as recomendações que você pode marcar ali ou desmarcar para que o Google ele realize de maneira automática no momento em que ele entender que faz sentido realizar aquela ação. Dá só mais um exemplo, Danilo, para poder ficar claro para mim? Beleza, vou te dar. Então imagina lá em anúncios e extensões. Ele fala para você que ter um anúncio, vamos pegar um anúncio dinâmico. Um anúncio dinâmico na rede de pesquisa é bom para sua campanha, é fundamental para melhorar o desempenho daquele grupo de anúncio da campanha em si. Se você deixar ativo para ele poder criar esses anúncios dinâmicos e salvar, automaticamente quando ele tiver esse insight, a própria ferramenta tiver esse insight, ele não vai colocar na guia de recomendações, automaticamente ele já vai aplicar na sua conta, tá? Ele já vai fazer isso para você. Basicamente você está contratando alguém, né? Alguém entre aspas, o software, para que o software ele faça a gestão da sua conta, tá? Começamos aí então a um tipo de provocação, que eu vou finalizar o vídeo falando sobre essa provocação para você, se você acha que é satisfatório ou não, enfim. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. O que a aplicação automática pode fazer automaticamente? Aí tem uma série de situações, adicionar palavra-chave negativa, adicionar palavras-chave, criação de anúncio, ela pode remover termos redundantes, ela pode mudar a estratégia de lance, ela pode, tem diversas outras possibilidades, tá? Ela pode criar mais palavras-chave, conforme eu disse anteriormente, pode criar anúncio responsivo de pesquisa, então tem muitas opções. Hoje são mais de 17 opções, mas eu acredito demais, tá? O Google ele não falou isso, mas acredito demais que ao decorrer do tempo essa ferramenta de aplicação automática vai ficando mais inteligente e vai sendo dispostas mais opções para nós anunciantes, nós gestores de tráfego, tá? Termos o Google então como um parceiro de otimização. Vamos ver se de fato é otimização ou não. Otimização das nossas campanhas, da nossa conta de maneira geral. O que eu, Danilo, mais estou fazendo? Tá? Eu estou utilizando, na verdade, como aplicação automática, duas opções. Até então, apenas duas opções nas contas que eu faço gestão. E, obviamente, como eu faço gestão do time de Google Marketing da Mazuquim, eles seguem essas boas práticas inicialmente. Tá? Sempre nós fazemos testes primeiro nas nossas contas. E nas nossas contas que eu digo, contas da própria Mazuquim, tá? Com os produtos da Mazuquim, Mazuquim como Mazuquim System, Mazuquim Agência. Então nós fazemos os testes ali e se fizer sentido, aí nós replicamos para as mais de 100 contas que nós gerimos hoje de clientes dentro da Mazuquim. Então o que nós estamos mais fazendo hoje para os nossos clientes, que nós já vimos que faz sentido, é legal, né? Tá ajudando realmente. É a relação. Imagina que você faça a gestão de uma conta grande. Pense uma conta no Google grande, você tem lá centenas de palavras-chave. E aí, imagina aqui o seguinte, eu queria que é uma agência, né? No nosso caso, nós temos
vários clientes associados a nós. E aí esse cliente, em algum momento, ou você que é um anunciante, tem uma empresa e você mesmo faz a gestão, imagina o seguinte, você acreditava que uma palavra-chave não fosse relevante para você, um termo de pesquisa não fosse relevante para você. Por exemplo, madeira. Madeira, eu não trabalho com madeira, madeira não é interessante, não é nada interessante ferro e alumínio, madeira não faz sentido, tá? Só que aí passaram-se meses, passaram-se anos e você agora tem uma nova categoria lá na sua empresa que é a de madeira, tá? Daquilo que você desenvolve. E aí o consultor, ou você que seja que faz a gestão, vai lá e cria um grupo de anúncio, coloca o termo XPTO madeira, o que vai acontecer? Vai dar problema, né? Porque se você colocou como palavra-chave negativa madeira e você colocou uma palavra madeira, então o Google ele vai entender que existe um conflito entre a palavra-chave que você colocou e a palavra-chave negativa. O Google, depois de algum tempo, ele emite um alerta, ele mostra uma notificação que existe um conflito de palavras-chave. Mas será que não era legal? No momento em que você fizer isso, o Google já vai detectar e ele automaticamente já remover aquela palavra-chave negativa? É legal, não é? Isso nós podemos através dessa aplicação automática. Lá em aplicação automática tem, lá em palavras-chave, a opção de você poder fazer com que, no momento que o Google entenda que existe um conflito de palavras-chave, ele automaticamente já toma essa decisão. Então, realmente, ele ajuda você nessa tomada de decisão. Então, isso nós estamos aplicando dentro da Mazuquim, nas nossas contas, dos nossos clientes e nas nossas, já está ativo isso. E a outra recomendação automática que nós já estamos aplicando também são as palavras-chave negativas. Então o Google, principalmente em contas mais antigas, o Google ele já sabe o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você, tá? O que te gera venda, o que te gera conversão de maneira geral, né? Lead, ação de valor. A partir desse momento, então, ele também entende quais são os termos que não são relevantes para você. Que o Google, que as pessoas, o teu público, ou melhor, as pessoas que estão indo no Google e digitando, começar em rede de pesquisa, elas estão digitando aquele termo, estão clicando nos seus anúncios, mas elas não são o seu público, não tem relevância, não tem aderência. A partir desse momento, então, o Google ele entende que esses termos não são relevantes e ele negativa, tá? Então, essa também é uma aplicação automática que nós estamos utilizando dentro da Mazuquim. São duas, por enquanto, apenas, que nós validamos, acreditamos que é legal. Muitas outras, lembra que eu comecei o vídeo falando sobre as provocações e você entender se de fato essa ferramenta é saudável ou não? Porque assim, tem esse ponto que eu citei que é muito bom, dessa questão da palavra-chave em conflito, o Google já tomar a decisão, assim como já negativar um termo de pesquisa que não é relevante para nós, mas também tem outros pontos que se você deixar ativo, você pode prejudicar muito a sua campanha. No próximo, ao final do vídeo, eu vou falar sobre uma case de um cliente nosso, que gerou grande problema, gerou um dia para ele que foi bem complicado a nível de venda devido a uma recomendação automática que foi aplicada, tá? Mas, enfim, dentro dessas aplicações automáticas, tem aplicações que elas são muito sensíveis, como, por exemplo, a mudança de estratégia de lance. Então, hoje eu trabalho com CPC otimizado, o Google entendeu que eu devo trabalhar com CPA, automaticamente ele muda. Não é tão interessante você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque o Google ele pode sim entender que faz sentido, mas existem diversas nuances no meio disso tudo, né? Onde você pode entender que não faça sentido. Então, se não faz sentido, não vou aplicar, mesmo o Google dizendo que para mim faz sentido. Talvez vou esperar um pouco mais ou nunca vou aplicar para aquela conta. Quer um exemplo? Eu trabalho com CPC manual. Em algum momento da vida desse cliente, dessa conta, eu apliquei o CPA desejado. O CPA desejado foi péssimo, diminuiu minha taxa de conversão, aumentou meu custo de conversão. O que eu fiz então? Dei um passinho para trás e coloquei CPC otimizado novamente, CPC efetivo que seja, novamente. E aí melhorou minha taxa de conversão, ela subiu e meu custo de conversão reduziu, ótimo, beleza. Só que aí o tempo passou e o Google novamente ele entende que colocar CPA faz sentido para você. Se você deixa automático, na verdade, essa mudança de estratégia, ele automaticamente vai mudar de novo para CPA. E você já sabe, você já viu, já fez o teste e não fez sentido para você. Então, a minha recomendação e o meu ponto aqui de raciocínio é uma ferramenta, é uma técnica, é um procedimento teórico razoavelmente novo dentro do Google, as recomendações e as aplicações automáticas, inclusive as próprias aplicações automáticas, como eu disse, ainda está em teste, né, ainda é beta, mas então você pode entender que tem pontos muito positivos, bem relevantes, e tem outros que eu não lhe encorajo a ativar. Eu não lhe encorajo você a ativar nada que envolva orçamento, estratégia de lance, criação de novas palavras-chave, criação de novos anúncios, porque é muito sensível. Até criação de novos anúncios, Danilo, sim. Inclusive, um dos problemas que eu vou citar aqui no final do vídeo foi justamente porque o Google criou novos anúncios.
Vamos lá então, vamos dar sequência aqui. O que mais que eu tenho? Item importante, as aplicações automáticas das recomendações não aumentam automaticamente o investimento diário da campanha. Então assim, Danilo, eu corro risco do Google, por exemplo, eu coloquei lá R$20 por dia, do Google dobrar, colocar para 40, colocar para 100, porque a gente sabe que a nível de campanha, o Google ele vai mostrando limitação de orçamento. Ele mostra se você, por exemplo, está investindo R$10, é bom você investir 20, 30, 40, ele vai mostrando como limitada a campanha, né? Sendo limitado, o alcance limitado. E você pode aumentar, reduzir ou manter da forma como está. Tem essa chance, Danilo, dele aumentar o meu orçamento sem eu perceber? Não, o Google ele diz que ele não vai aumentar o seu orçamento, tá? Nisso ele não mexe porque ele sabe que é muito sensível. O que mais aqui que é relevante que nós entendamos? Eu consigo visualizar as alterações aplicadas automaticamente pelo Google? Então vamos lá. Eu ativei algumas aplicações automáticas, mas a conta ficou lá rodando e eu quero saber se de fato alguma aplicação automática ela foi aplicada ou se nenhuma dessas opções, né, se nenhuma dessas possíveis otimizações ela foi realizada, foi aplicada na minha campanha, foi aplicada no meu grupo de anúncio, enfim, né, em alguma dos níveis da minha conta. Você tem uma guia de histórico. Então assim, se você acessar recomendações lá do esquerdo superior do Google, depois você for lá em aplicação automática do lado direito, lado direito superior, você tem histórico. Aí mostra todo o histórico das aplicações automáticas que o Google ele entendeu que era relevante e ele aplicou para você, tá? E ali você pode entender se fez sentido ou não fez sentido através do histórico, porque você pode pegar esse histórico de quando ele fez aquela alteração e ter outros relatórios. E aí você faz um cruzamento dessas informações ou destes dados para entender se você teve um aumento de taxa de conversão, uma redução em custo de conversão ou o inverso disso, tá? Você, por exemplo, que é gestor de tráfego, justamente nesses dias, nessa semana, o cliente ele reclamou que o lead ele ficou mais desqualificado. Então você começa a entender os sinais, né, do que foi realizado e, de fato, que no mundo real o que aconteceu. Perfeito? Então você tem essa guia de histórico. Fique atento. Se você não tiver alguma ação com a sugestão disposta pelo Google, após 14 dias elas serão aplicadas. Então tem um ponto muito importante. Você tem lá a guia de recomendações do lado esquerdo superior, está aparecendo várias recomendações para você. Ótimo, legal, até aí tranquilo. Mas eu não sei, eu não fico olhando a conta no Google constantemente, tá? Eu olho minha conta no Google geralmente a cada 20 dias, no máximo ali uma vez no mês. Eu não tenho uma prática de ficar olhando a minha conta dentro do Google Ads. Sabe por que eu não olho, Danilo? Porque a minha conta ela performa muito bem, tá? Eu faço gestão sozinho da minha conta e ela performa super bem, eu tenho várias outras atividades, eu só vou na minha conta, sabe para quê, Danilo? Para colocar crédito. Mais nada. Aí você pode ter um grande problema com a guia de recomendações. Observa que tem pontos positivos e pontos negativos. Por que você pode ter um grande problema? Se você não acessar a guia de recomendações e você tomar alguma decisão nessa guia de recomendações de aplicar a recomendação do Google ou dispensar a recomendação do Google, ele em 14 dias automaticamente vai aplicar. Mesmo que você não tenha ativo lá na aplicação automática, ele vai ativar para você essa recomendação. Vamos dar um exemplo? Ele mostrou lá que colocar 10 palavras-chave é relevante no grupo de anúncio A, tá? E aí você já está há 14, 15 dias sem acessar a sua conta. Você não tomou nenhuma decisão se você quer dispensar essa recomendação do Google porque você não acredita que é relevante ou se você quer aplicar porque você acredita que é relevante. Se você não teve ação nenhuma, então o Google ele aplica. Tá? Ele vai aplicar para você essa recomendação, criar um novo anúncio ou novos anúncios, por exemplo. Então você tem que tomar bastante cuidado. Na questão de anúncios, principalmente, na questão de anúncios, ele faz essa criação, ele coloca automaticamente, ele insere esses anúncios automáticos. E a partir do momento que ele insere esses anúncios automáticos, ele vai mostrar lá que foi criado o anúncio através do Google Ads. Vai estar mostrando, vai ter uma tarja lá para você em negrito, mostrando que esse anúncio ele foi aplicado, foi criado automaticamente, porque você não teve nenhuma tomada de decisão, porque você não disse se você queria de fato aplicar ou se você não
queria aplicar. Então, qual que é a minha recomendação? Acesse o Google constantemente na guia recomendações e verifique se aquela recomendação vai fazer sentido para você ou se não vai fazer sentido para você, tá bom? O que mais? Danilo, mas eu consigo desativar essas recomendações automáticas após 14 dias, ela ser ativa, o meu anúncio, por exemplo, ser criado após 14 dias? Você pode. Você vai lá na guia configurações de conta, não é de campanha, de conta, e aí você vai visualizar diversas opções, uma delas é sobre as recomendações automáticas. E aí você pode, vai estar aparecendo, quando você clicar em recomendações, vai aparecer lá na configurações de conta, vai aparecer para você, para as recomendações serem ativas, serem aplicadas após 14 dias, dentro de 14 dias, né? Ou melhor, geralmente no 15º dia. Então o Google ele passou hoje, ativou hoje para você, mostrou hoje para você uma recomendação, passa-se 14 dias, 2 semanas, depois dessas 2 semanas, ele se auto-permite fazer a aplicação. Quando você clicar, vai ter essa opção e vai ter uma outra opção para você poder desativar, deixar desativado. Você clica em desativado e salva, pronto. Então você não tem mais perigo, tá, do Google aplicar automaticamente uma recomendação que lá está disposta para você, perfeito? Então existe sim essa opção. Danilo, mas para deixar ativo, eu tenho que ir lá e ativar ou já vem de fábrica? O Google ele já deixa ativo? O Google ele já deixa ativo, tá? Já está ativo na sua conta, você tem que ir lá e desativar. E o Google, inclusive, ele coloca que ele não recomenda que você desative essas aplicações automáticas de recomendação, perfeito? Mas eu aconselho você a desativar, porque tem recomendações que são sensíveis e a partir desse momento você pode ter problema com a sua conta. Pelo menos agora, nós estamos em 2021, 1º de maio, é hoje, tá? Talvez isso que eu disse agora não seja mais uma verdade, daqui a 6 meses, 1 ano, o Google fique ainda mais inteligente, que essa é a tendência, e aí talvez não faça mais sentido, melhor você deixar o Google mesmo fazer esse tratamento para você, mas por enquanto é importante que você deixe desativado. Eu lhe encorajo a deixar desativado, tá? Ou, pelo menos, acessar sua conta constantemente, que é o mais recomendado ainda, né? Acesse constantemente sua conta e vá tomando decisões. Cuide de sua conta. O que mais? Aí tem aquilo que eu disse anteriormente, né? Eu tive sim um problema, tá? Com um dos nossos clientes. Esse cliente, ele é um cliente que vende bateria, e aí, em determinado momento, ele entrou em contato conosco, ele tem um orçamento bem legal, bem alto, né, dentro do Google, ele vende muito, e ele falou assim, tá muito ruim a campanha, tá péssima, né, eu não sei o que tá acontecendo, ontem foi tão bom, hoje caiu demais. E aí, quando nós fomos olhar, realmente nós não tínhamos nos atentado na guia de recomendações, o Google aplicou novos anúncios nos grupos de anúncios desse cliente, e a partir desse momento, esses anúncios eles fizeram com que houvesse uma perda, uma queda no desempenho a nível de conversões, tá? Eram anúncios que não casavam muito bem com os termos e com a página de destino que nós estávamos alocando o tráfego. A partir desse momento, nós só pausamos esses anúncios e aí sim, a campanha ela voltou a performar super bem. Então isso aconteceu na Mazuquim, tá bom? Na Mazuquim, onde nós temos profissionais constantemente olhando as contas, enfim, aconteceu. Obviamente, sempre busco ser muito autêntico, muito sincero. Para quem conversa comigo constantemente sabe muito bem disso. Então aconteceu aqui. Se você é uma pessoa única, imagina que você é um gestor de tráfego cuidando de várias contas, não tem uma equipe para lhe ajudar para fazer isso, imagina contigo, pode acontecer e provavelmente acontecerá, tá? Então, aí sim, aconselho deixa desativado. Agora eu sou um anunciante único, eu cuido só da minha conta, inclusive eu trabalho aqui no meu escritório tranquilo e tal, você pode deixar ativo, mas fique sempre atento à guia de recomendações, perfeito? E aí, eu termino esse conteúdo, termino esse vídeo com uma provocação. Essa mesma provocação, conforme eu disse, está escrito também na nossa descrição. E eu coloquei assim, você percebeu o quanto as plataformas elas estão ficando mais inteligentes? O que você acha disto? Qual é essa provocação? Se você, por exemplo, é um gestor de tráfego, você tem medo de toda essa inteligência que as plataformas elas estão tendo agora? Porque se você parar para analisar, basicamente, daqui a algum tempo, será que, de fato, você, como gestor de tráfego, precisará, ou melhor, você conseguirá ter clientes para poder gerir as contas? Ou será que essas pessoas, os consumidores, os anunciantes finais, vamos colocar assim, eles mesmos poderiam apenas criar uma conta no Google e automaticamente a plataforma ela terá tanta inteligência
que ela mesma fará a gestão por conta própria. Vai ser simplesmente clicar ali no botão de ativar e colocar o crédito. O que você acha sobre isso? Ou você entende que não? Sempre vai precisar de um gestor, sempre vai precisar talvez ali de um Danilo também gerando conteúdo para uma plataforma de streaming, como por exemplo o YouTube, para poder lhe ajudar, para poder amparar novos gestores ou trazendo que seja essas novidades que as plataformas sempre elas têm. O que você acha realmente disso? Queria saber a sua opinião, que você dispusesse ali nos comentários. Esse foi um conteúdo onde nós vimos sobre a guia recomendações, nós vimos sobre a nova ferramenta aplicação automática dessas recomendações e eu espero que agora você pense bastante se essa guia, se essa opção de recomendações ela é satisfatória para as contas que você gere ou para a conta que você faz gestão ou não e tome decisões. Espero que esse conteúdo tenha sido muito relevante para você e um grande abraço.